Bom, vamos lá. Conteúdo de prova mensal, quadriláteros. Vamos construir um de cada, são 5 no total, tá? Então, começando com o trapézio. Esse EG aqui é o enunciado geométrico, então é um rascunho. Então, você pode se basear todo por ele, tá? Então, vamos lá. Vamos começar sempre com a base. A base aqui eu tô pedindo pra você com 8 centímetros, então já vou fazer certinho aqui um traço com 8. Capricha aí nessa parte pra ficar bem certinho. Aí, AB. Então, a base já foi. Agora, nós vamos usar as informações das laterais e da diagonal. Vamos lá. Primeira lateral é AD. Então, vou abrir com 5 centímetros. Ponta seca sempre no 0. Abre o grafite até chegar na medida que você quer. Como é do A até o D, a minha ponta seca vai no A. Eu vou fazer um arco aqui pra cima. Muito bem. Essa informação não cruzou com nenhuma, então não deu nenhum ponto. Eu tenho que usar uma segunda informação que envolva o mesmo vértice D, que vai ser a diagonal. Então, do B até o D vai dar 7. Quando eu fizer esse arco, ele vai se cruzar com o de 5, e aí eu acho o vértice D. Então, a gente sempre usa as informações seguidas que têm um vértice em comum. Então, abri aqui do 0 ao 7, só que agora a ponta seca é no B, porque é dele que vai a medida 7. E ela se cruza. Não cruzou tão certinho, então eu vou voltar com a medida de 5, isso é normal acontecer, só pra você enxergar melhor esse cruzamento. Aí a ponta seca volta no A. Bom, agora sim. Esse aqui é meu vértice D. O que acontece? Então, já usamos essa. Só falta uma informação para ser usada, que é essa daqui. Sempre que eu tenho só uma informação, ela não se cruza com nada, então nós temos que pensar em mais alguma coisa. O trapézio tem que as bases são paralelas. E isso ele não precisa te dizer, porque é você que tem que saber pelos seus estudos. Então, a gente vai fazer a técnica de escorregar 2 instrumentos para conseguir a base paralela, tá? Pode ser 2 esquadros, 2 instrumentos desse, 2 réguas, desde que a base dela seja reta e não arredondada, ou um de cada. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu instrumento mais fininho, no caso aqui é meu esquadro, vou alinhar a base, aqui, tá bem em cima da minha base. E eu preciso que essa base suba paralela até chegar no vértice D. Então, com outro instrumento, eu vou fazer uma paredinha aqui do lado para que esse aqui possa escorregar sem se mexer, tá vendo? Ó, eu escorrego para onde eu quiser ele. E ele não perde a angulação. Sempre quando eu volto, ele continua bem certinho em cima da minha base. Então, para isso que serve a técnica, tá? Então, essa mão aqui da paredinha não mexe. Então, vamos lá. Vou alinhar bem certinho aqui. Muito bem. Pôr a régua bem fixa aqui nessa paredinha e vou escorregar até o vértice D. Cheguei no vértice D, passa a reta e aí nós temos as bases paralelas. Bom, essa base paralela vai se cruzar com essa informação e vai nos dar o vértice C, que é o que tá faltando. Então, agora só falta eu usar a informação de 6 centímetros, ponta seca no 0, abre até chegar no 6. Ponta seca vai no B, porque a distância é a partir dele. E a gente vai cruzar em cima aqui da nossa base paralela. Não adianta eu querer cruzar pra cá, ele até cruza, tá? Mas a ideia é que fique pra cá, porque o vértice C tá indicado pra cá, senão o trapézio não fecha, né? Então, muito bem. Este aqui é nosso ponto C. Conseguimos todos os vértices. Agora, é só ligar. E terminou aí nosso trapézio, tá? Então, o trapézio se constrói assim, a gente sempre usa a informação de que a base é paralela. Muito bem. Segundo quadrilátero agora é o paralelogramo. Ele também tem as bases paralelas e as laterais paralelas agora. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir. Bom, vou fazer aqui a minha base de 6 centímetros. Aqui. E vou marcar a B. Então, essa informação já foi. Essas duas informações estão se indicando para o vértice D, então elas vão se cruzar no D, como foi aqui. Então, vamos seguir aí só com o compasso agora. Abre com 4 centímetros. Ponta seca no A. Vou fazer um arco.
Agora eu vou abrir com 7 e a ponta seca vai no B. Ponta seca no B. Muito bem, cruzou aqui. Esse é meu vértice D. Muito bem. Para cruzar o C, nós podemos fazer a técnica da base paralela, porque o paralelogramo também é base paralela. Mas a gente pode usar também a ideia de que ele tem aquela propriedade que parece um retângulo. Então, as bases são congruentes e as laterais também. Então, aqui copia os 6 centímetros e aqui copia o 4. Isso aqui não precisa ser informado, é você que tem que saber, tá? Então, eu vou usar essa técnica. Se do A até o B mede 6, por ser um paralelogramo, do D até o C também mede 6. Então, vou abrir de novo o tamanho da base AB, a ponta seca vai no D, eu vou conseguir um arco pra cá. E a mesma coisa, se a lateral AD tem 4 centímetros, a lateral BC também vai ter que ter 4, porque no paralelogramo as bases e as laterais têm a mesma medida. E aí, conseguimos o terceiro vértice. Então, não é paralela a base? A base é, só que tem outra propriedade que acaba sendo um pouco mais rápida de conseguir a medida, que é essa das laterais das bases serem iguais. Então, eu acabei usando essa daí, tá? Mas você fica à vontade, escorregando os esquadros e conseguindo a base paralela também dá certo. Muito bem, vamos lá. Próximo agora, nós temos losango, retângulo e quadrado, né? Finalizando aí os 5 quadriláteros. Deixa eu só virar a folha aqui. Vamos lá. Losango. Do losango, nós sabemos que os lados são iguais, os 4 lados iguais. Só que essa informação não é muito útil para o desenho. Pra gente é mais útil as diagonais. Então, a gente utiliza a propriedade de que elas se dividem ao meio, por isso que eu coloquei 3 e 3, 4 e 4. Elas se dividem ao meio e formam ângulo reto. Então, vamos lá, vou começar com a diagonal, a gente não começa pela base, pelo lado, a gente começa pela diagonal. Vou fazer essa daqui, BD, de 6 ao total, né? Aqui, ó, fiz ela com 6. Ah, já pode marcar a metade, 3? Até pode, mas não vai adiantar muito, porque eu também vou precisar do ângulo reto. Se eu também vou precisar do ângulo reto, faz mais sentido fazer a mediatriz, já que ela me dá as duas coisas, né? A metade e o ângulo reto. Então, ponta seca no D, abre mais que a metade do tamanho do seu segmento, faz um arco para cima e um arco para baixo. Com a mesma abertura ponta seca no B, eu vou cruzar. E vamos ligar aqui. Eu vou ligar de qualquer tamanho pra gente se concentrar em uma informação de cada vez. Então, eu liguei de um tamanho aleatório. Só que deste vértice, que é o encontro, pra cima e pra baixo, tem que medir 4 centímetros. Então, vamos ver. O 4 tá aqui, eu vou fazer uma marcação lá no 0. E a mesma coisa pra baixo. Do 0, eu vou fazer uma marcação lá no 4. Perceba um detalhe. A minha marcação ficou bem próxima do X. Isso não é uma regra. A sua pode ficar, inclusive, em cima do X, pra baixo, pra cima. Não se importe com isso, tá? Então, a hora que a gente for fechar os vértices, o vértice não é o X. O vértice é esse tamanho que eu marquei com o tamanho fornecido aqui no rascunho, tá? Que é o de 4 centímetros. Então, agora eu vou fechar essa marcação com meus 2 outros vértices que eu já tinha marcado. Não tem nada a ver com o X. Esse X, que é o que eu tô chamando, né, esse cruzamento, só me deu a reta perpendicular. A medida de 4, ela é independente dele, tá bom? E aí, fechou nosso losango. Seguindo agora, a gente tem o retângulo. Vamos lá. Bom, base com 7, o retângulo tem ângulo reto, vamos ter que usar essa propriedade. Vamos ver aqui. Vou fazer a minha base com 7. Tá aqui. Só que essa base vai precisar ganhar um ângulo reto. E aí, a técnica que a gente usa para construir o ângulo reto, eu dei a dica para vocês, prolonga um pouquinho a base, eu vou fazer no A, né? Mas você poderia fazer no B também. Prolonga um pouquinho a base, então isso daqui não tá contando no 7, tá? O 7 é do A até o B. Só pra gente ter o espaço de fazer a perpendicular. Então, ponta seca no A, eu vou abrir um dedinho no meu compasso, uma medida qualquer, vou fazer uma marcação de um lado e uma do outro pra fazer o X. E o X é sempre de um ponto até o outro. Vou fazer o X pra cima aqui, porque pra baixo eu não tenho espaço. Depois inverte e cruzou. Liga aqui de qualquer tamanho.
porque eu não tenho o tamanho da lateral AD. O que eu tenho é a diagonal BD. Então, agora eu vou abrir com 9 centímetros o meu compasso, que é essa medida. Ponta seca vai no B e eu vou cruzar. Ó, vou ter que prolongar um pouquinho minha reta vertical, tá vendo? É normal, tá? Ó, esse ponto aqui é meu vértice D. Agora eu vou usar a informação como a do paralelogramo. As bases do retângulo são iguais, as diagonais também. Então, do A até o C também vale 9. E aí eu vou copiar essas medidas. Então, do A até o B é igual do D até o C, senão não é retângulo. Então, pus a ponta seca no D, fiz um arco. Do B até o D, que é a informação de 9, é igual do A até o C. Então, vou copiar. Do B até o D, vamos abrir, até chegar no D, é igual do A até chegar no futuro C. E aí, onde cruza é meu vértice C. E aí, é só fechar nosso retângulo. Fecha e fecha. E aí, tá feito, ó, um retângulo, tá? E por fim, o último quadrilátero aí é o quadrado, né, finalmente. Bom, todos os lados iguais, isso aí é você que tem que saber. Ângulo reto, vamos lá. Base com 4, ela é bem parecida com o retângulo, na verdade, né, só que a gente copia todas as medidas. AB. Vou prolongar um pouquinho a base por conta do ângulo reto, precisamos começar por ele, né. Ponta seca no A, abre um dedinho, um arco de um lado e um do outro, toda aquela história que a gente já sabe. Ponta seca no primeiro arco, abre até chegar no segundo, vamos fazer o X. Vou ligar ele com o A. E aí você escolhe, né? Eu vou seguir aqui meu rascunho, então A, B, C, D, pra cima, não pra baixo. Então, do A pra cima eu vou marcar 4 centímetros de novo, que é o lado do meu quadrado. Esse aqui é meu vértice D, seguindo aqui a ordem do rascunho, né? E agora a gente segue com o compasso, ou você pode fazer outro ângulo reto. Eu vou seguir com o compasso, ó. Abrir com 4, ponta seca no B, faço um arco, porque do B até o C também é 4. Ponta seca no D, ainda com abertura de 4, eu vou cruzar, porque do D até o C também mede 4. Este ponto aqui é meu vértice C. E agora é só terminar de fechar nosso quadrado. E aí, tá finalizado, certo? Só refazer todos esses exercícios, vocês vão estar preparados aí pra prova. Bons estudos!